deixar ele para lá e vamos prestar aqui atenção. Vou me ligar na aula, desligar do celular e ligar aqui na aula. Bom, vamos começar a aula nesta sexta-feira. Que dia já é hoje? Acho que é 27 já, né? 27 de maio. Terminando o semestre, vamos aqui para o nosso penúltimo ponto do programa, que são os atos ilícitos. Né? Vamos para começar aqui. Daniel, o que você acha que é um ato ilícito? Algo que vai contra as regras do ordenamento jurídico. Isso. Dê um exemplo aí de ato ilícito. Matar alguém. Isso aí em sentido amplo. Né? Matar alguém é um crime. Né? Não deixa de ser um ilícito por ser contrário ao direito. Né? Nós vimos lá no ponto 9 que os fatos jurídicos se dividem em fatos da natureza e fatos humanos. Os fatos humanos se dividem em ato meramente lícito e negócio jurídico, ou seja, os atos humanos voluntários. Né? Meramente lícito produz o efeito independentemente da vontade do agente, como faz uma pescaria, adquire a propriedade. Bem-vindo, Daniel, com Y. E os negócios jurídicos, onde há uma declaração de vontade, a autonomia de vontade, acerto de vontade. A par desses dois tipos de atos voluntários, há também os atos involuntários, como nós vimos à época. Os atos involuntários são os atos ilícitos, ou seja, aqueles atos humanos, né, que trazem consequências não queridas pelo agente. Por isso que se chama involuntário. Não quer dizer que a pessoa não tenha querido praticar o ato. O que a pessoa não quer é o resultado. Não quer é o resultado natural, que é compor o dano que causou, indenizar o dano que causou. Então, ontologicamente, Daniel está correto. O ato criminoso também é um ato ilícito. Mas o que nós vamos estudar aqui em direito civil é o ato ilícito civil. Ou seja, aquele ato praticado pelo agente que causa um dano, que causa um prejuízo ao outro. Então, o ilícito, tá, sob a ótica da responsabilidade. Tanto a responsabilidade contratual, que vocês vão estudar lá em contratos, lá em Civil 5, quanto a responsabilidade extracontratual, também chamada aquiliana, que vão estudar em Civil 3, 4. Responsabilidade civil, um semestre inteiro só estudando responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que está disciplinada. Os dois artigos básicos são os 5, o 186 e o 927. Ou seja, o que é ato ilícito e o que é responsabilidade. Diz esses dois artigos conjugadamente que todo aquele que por ação ou omissão, ainda que involuntária, cause prejuízo ao outro, né, cause dano ao outro, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar. Então, esses dois artigos conjugados trazem toda a base do estudo do ato ilícito e da responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Então, a maior parte da doutrina, não existe assim, um tipo de diferença ontológica, uma diferença de essência entre o ilícito civil, o ilícito penal e também o ilícito administrativo. Né? A diferença entre o ilícito penal, que Daniel deu exemplo, matar alguém, e o ilícito civil, por exemplo, eu dizer que, só exemplo, viu, Daniel, que Daniel é burro, posso usar esse exemplo até o final da aula, estou cometendo ato ilícito, chamando Daniel de burro, não, porque todo mundo sabe que Daniel não é burro. Tá? Então, eu, ao chamar Daniel de burro, eu cometi um ato ilícito, que causou um dano a Daniel. Que tipo de dano? Dano moral. Né? Abalei a reputação dele, ele é tido e havido como o melhor aluno do CCJ, ao chamá-lo de burro, tapado, topeira, eu estou cometendo um ato ilícito. Então, eu estou violando um direito dele, estou violando a lei, estou causando um dano psíquico a ele.
Ele, a partir de hoje, já não dorme mais, porque o professor Rogério o chamou de burro. Certo? Topeira foi preso. Quem foi preso? Daniel? Foi peso, professor. Nunca tinha ouvido alguém se chamando outro de topeira, não. Ah, entendi. De topeira. Lembrei, quando meu filho, João Ernesto, está com 19 anos, era pequeno, minha mulher dando aula para ele, chegou no T, ele não conseguia entender o T, e ela, T de topeira. Aí começou a chorar. Mamãe me chamou de topeira. Então, às vezes, Daniel, a pessoa chamou de topeira com carinho, para ensinar, não é para causar ato ilícito, não. Viu? Então, a diferença entre o ilícito civil e o penal seria de intensidade e em relação ao objeto que procura tutelar. Então, no ilícito penal, se tutela os interesses da sociedade. No ilícito civil, se tutela os interesses da própria pessoa. Então, e muitas vezes, como a gente vai ver daqui a pouco, deixa eu chegar lá. Peraí, vamos por partes. Vamos começar pelo conceito de ato ilícito. Então, alguns conceitos aí que eu passei para vocês, deixa eu ver aqui. O ato ilícito é o praticado com infração ao dever legal de não lesar a outrem. E Sérgio Cavalieri Filho diz o ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. Então, e a consequência do ato ilícito é exatamente a obrigação de indenizar. Modalidades de ato ilícito. Há dois tipos de ato ilícito. O ato ilícito propriamente dito e o abuso de direito. E aí vai uma novidade do Código Civil de 2002, que foi tratar expressamente do abuso de direito como uma categoria de ato ilícito. Então, o ato ilícito propriamente dito está no artigo 186 e o abuso de direito está no artigo 187. O 187, abuso de direito, menos verificável na prática. São poucos os exemplos práticos de abuso de direito, os casos na jurisprudência são bem mais raros. Ato ilícito, não. Ato ilícito, a todo momento, se verifica um ato ilícito. Chamei Daniel de topeira, foi um ato ilícito que eu pratiquei. Tá? Então, ele vai entrar com ação contra mim, pedindo uma indenização pelo agravo à sua honra subjetiva, a seu direito de personalidade. Daniel é tão bonzinho, não é topeira, que disponibilizou aí a redação do artigo 186 para a gente, que diz: aquele que por ação ou omissão. Então, se pode praticar ato ilícito também por omissão. Em vários casos, você vê uma pessoa morrendo e não ajuda. Você se omitiu e, por falta da sua ajuda, aquela pessoa morreu. Tá? Você cometeu ato ilícito. Ação ou omissão voluntária. Negligência ou imprudência, violar direito e, aí tá, inclusive destaque é isso que eu vou ver daqui a pouco, e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, ao usar aí a conjunção e, ficou clara a opção do legislador de 2002. Por quê? Porque na pendência, na vigência do Código Civil de 1916, se discutia muito, já que usava a expressão ou, ao invés de e, se era possível a existência de ato ilícito sem dano. Então, havia essa discussão, porque no Código 16, o artigo 189, usava a expressão ou. Ao trocar o ou pelo i, né, o legislador fez uma opção clara de exigir, para que haja ato ilícito, um resultado naturalístico, que exista um dano. Certo? E esse dano pode ser de dois tipos: o dano material e o dano moral. O Código deixa claro que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Então, o dano pode ser material e moral. Vamos começar pelo material, que é o mais fácil. Né?
Dano material é aquele que causa prejuízo financeiro ou um prejuízo que possa ser indenizado, que possa ser reposto, né? Que o dinheiro reponha aquela coisa ao status anterior. Então, se eu quebrei, Daniel está com um headphone, tá, um fone de ouvido, tá? Parece chique, parece que é JBL pequenininho, né? Então, Daniel, qual é o mais caro? O pequenininho Daniel ou esse grandão de Daniel com Y? Não sei. Bom, da China, então pronto. Qual pessoa mesmo? Daniel com I, que é a pessoa, né? Isso, você é Aguiar. A minha memória está até boa. Minha memória está até boa. Apesar do sono numa hora dessa. Bom, então, eu, durante a aula, quebrei, tive uma raiva de Daniel, caba chato da molecha, peguei, arranquei o fone de ouvido, joguei no chão e quebrei. Isso é dano moral ou material? Material. Né? Ele vai entrar com a ação e eu vou ter de indenizá-lo pelo valor daqueles fones de ouvido que eu quebrei, propositadamente e assintosamente. O dano material se divide em dois tipos. Né? Pode ser danos emergentes e lucros cessantes. Tá? Presta atenção, geralmente a pessoa lembra de lucros cessantes e esquece da expressão danos emergentes, que é o principal. Dano emergente foi o que eu causei a Daniel. Foi um dano que emergiu do meu ato e pode ser recuperado, é um prejuízo concreto. Né? Lucro cessante é aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar. Então, se Daniel, ele é... Como é que chama aquela pessoa? Digital influencer. Como é? Antigo blogueiro, como é que chama hoje? Digital influencer. Pronto, Daniel é digital influencer. Ele usa esses fones para o trabalho dele e enquanto ele conseguiu outro para comprar, ele passou uma semana sem postar, né, no Instagram, onde ele ganha muito dinheiro, como estilista de moda. Né? Estilista não, como é que chama hoje? Digital influencer, então é roupa que ele usa, todo mundo quer copiar. Né? O corte do bigode dele, ele muda o bigode, então todo mundo imita. Ele ganha dinheiro com isso. E passou uma semana sem ganhar dinheiro. Então, ele razoavelmente deixou de... O que vocês estão rindo aí? Vocês não gostam do estilo do Daniel, não? Estiloso, cara. Estou criticando, professor, meu estilo. Falou o bigode dele, eu me lembrei de um filme de Cantinho. O bigode dele era o bigode de Cantinho, faz uns 50 anos atrás. Bom, então, ele deixou de ganhar dinheiro, né, com aquilo. Então, foi lucro cessante, que também é indenizável. Então, se alguém... Daniel Aguiar, né? Já que o nome dele é Aguiar, ele é motorista de Uber. Ele passa o dia o quê? A guiar. Né? Então ele passa guiando o carro e seu Jetland meio cangueiro bate e destrói o Uber de Daniel. Então, você já vai ter de indenizar Daniel Aguiar pelo valor do conserto do carro e mais uma indenização pelos dias em que Daniel não vai poder guiar o seu carro. Certo? Então, dano material se divide em dois tipos. Né? Danos emergentes e lucros cessantes. Anotem isso aí, botem aí na cabeça, né? Que eu vou perguntar várias vezes. Dano material consiste em quê? Danos emergentes e lucros cessantes. Danos emergentes e lucros cessantes. Não esqueçam desse detalhe, porque as pessoas geralmente se esquecem dessa expressão danos emergentes. Só lembra de lucros cessantes, que é o mais raro. Bom, então, o dano pode ser o dano que é exigido, né, para que haja ato ilícito, pode ser dano material e dano moral. Vamos agora à parte mais difícil. Do nada o bicho voltou a funcionar. Então, dano moral é uma das matérias mais importantes, mais interessantes, mais estudadas do direito civil. Né? E vamos
começar do começo. Né? Na vigência do Código de 1916, até a Constituição de 1988, havia uma discussão muito grande se era possível a indenização por dano exclusivamente moral. Aquele dano que não tivesse repercussão financeira, repercussão material, ainda que indireta. Né? Por quê? Porque o Código 16 não tratava de dano moral. Embora a doutrina já viesse há muito tempo defendendo a existência de dano que causava prejuízo a direito de personalidade e não prejuízo financeiro. Né? O que é dano moral? Né? Youssef Said Ali, que está aí no roteiro como YSC, diz o seguinte: dano moral é tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado. Esse conceito dele, para ser um conceito eminentemente científico, jurídico, tem um erro, que é falar em alma. Né? A gente está direito não pode falar em divindade, em alma, mas apenas em coisas palpáveis no estudo do direito. Então, a gente pode substituir a alma por essência humana. Né? É algo que fere. Agora, é difícil substituir a alma, né? Que fere o âmago da pessoa, que fere aquilo que é mais íntimo à pessoa. Né? E Caio Mário diz que o fundamento da reparabilidade do dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes da sua personalidade, não podendo a ordem jurídica conformar-se em que sejam impunemente atingidos. Então, eu chamei Daniel, pessoa de topeira. Né? Então, eu feri gravemente o seu direito de personalidade. Esse ponto, ato ilícito, está ligado àquele ponto 2, direitos da personalidade. Né? Você fere a honra, a dignidade, o respeito próprio, a imagem, o nome eu já disse, não sei, aqueles direitos gerais de personalidade. Então, se eu chamo Daniel de topeira, eu atingi a sua honra, a sua dignidade, e ele poderá, então, entrar com ação contra mim, pedindo na verdade, o termo correto não é nem indenização, porque não se paga pela ordem alguém. A doutrina costuma usar o termo composição, para compor este prejuízo, esse dano moral que eu causei a Daniel. Então, como eu disse, antes da Constituição de 1988, se discutia se havia a possibilidade de indenização por dano exclusivamente moral. Né? A maioria da doutrina dizia que não. Por quê? Porque o artigo 159 do Código Civil de 1916 não tratava de dano moral. Outra parte da doutrina dizia sim. Se o artigo 59 falava em dano sem especificar material ou sem especificar prejuízo financeiro, era porque a linguagem genérica queria dizer que era possível a indenização por dano moral. Mas a doutrina principalmente a jurisprudência, que era muito conservadora, quem liderava a jurisprudência sobre direito civil naquela época era o Tribunal de Justiça de São Paulo. Não existia STJ ainda, então o tribunal mais importante do país em direito infraconstitucional, que formava a jurisprudência nacional, todo mundo tinha assinatura da Lex TJ São Paulo, que era a jurisprudência que dominava, se entendia que não havia possibilidade de indenização por dano exclusivamente moral, exceto quando a lei dissesse que cabia. E havia algumas leis específicas que tratavam da possibilidade de indenização por dano moral. Prestem atenção, pelo amor de Deus, a essa aula de hoje, que é importantíssima. Tá? E, com certeza, eu vou pedir alguma coisa de dano moral na prova. Anotem aí. Então, a regra geral, entre 1916 e a Constituição de 1988, não era possível a indenização por dano moral, exclusivamente moral, para
a doutrina, grande parte da doutrina, e para a jurisprudência, né? Exceto quando legislação específica dissesse que cabia. E algumas leis tratavam de indenização por dano moral. Por exemplo, o então Código Eleitoral trazia a possibilidade de indenização por calúnia e difamação contra membro do partido político. Então, nessa hipótese do direito eleitoral, cabia, se você difamava um membro de partido político, era possível a indenização por dano exclusivamente moral. Então, se eu aqui na aula, antes de 88, chamasse Daniel de topeira, ele não poderia entrar com nenhuma ação contra mim, exceto se ele fosse membro de partido e estivesse no contexto de uma eleição. Também a lei de imprensa, que foi, há uns 10 anos atrás, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em um processo da relatoria do ministro Aires Brito. Então, a calúnia, injúria e difamação cometido através dos meios de comunicação, que eram os tradicionais, na época não existia ainda as mídias sociais, né, antes de 88. Então, essas calúnia, injúria e difamação, por meio de imprensa, acarretava a possibilidade de indenização em dinheiro pelo ilícito moral. E também a lei de direitos autorais, no caso de danos morais ao autor. Então, havia essas 3 leis. Mas antes disso, antes mesmo do Código Civil de 1916, havia um decreto-lei de 2012, deixa eu olhar aqui o Decreto-Lei 2681 de 2012. Esse decreto tratava da responsabilidade civil das estradas de ferro, das ferrovias, né? o meio de transporte em massa comum em 1912, né? Eram as estradas de ferro. E no caso de acidente nas linhas férreas, dizia esse decreto de 2012 o seguinte: no caso de lesão corpórea ou de deformidade, além das perdas e danos, das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, o juiz deveria arbitrar uma indenização conveniente. Então, passou a defender que essa expressão indenização conveniente só poderia se referir a dano moral. Por quê? Porque danos emergentes e lucros cessantes, que são aquelas 2 parcelas que compõem o dano material, já estavam previstas no artigo, né? Ou seja, perdas e danos, despesa de tratamento, que também é dano emergente, né? E lucros cessantes, o juiz deveria arbitrar uma indenização conveniente. Então se passou a defender que indenização conveniente seria a título de dano moral, porque os materiais já estavam lá previstos no próprio decreto. Estão acompanhando? Quem está aqui fora do vídeo está acompanhando? Cadê o povo? Davi, Vinícius, Monique, Clara, Esther, Iris, Thalita, presidente, todo mundo dormindo? Estou aqui, professor. Já eu ligo a câmera. Ok. Então, Professor, só uma dúvida. Se a pessoa fizer uma brincadeira em tom assim, de brincadeira, jocoso, é dano moral também ou não? calma. Porque eu já ouvi falar que se você fizer assim, brincando, que não é uma coisa séria, não é uma agressão séria, não configura como dano moral. A gente vai falar disso daqui a pouco. Minutinho, segura aí. Esse ponto é bem interessante, bem curioso e com várias implicações práticas. Tá? Então, a jurisprudência e a doutrina começaram a dizer que essa indenização conveniente era a título de dano exclusivamente moral. E, com o desenvolvimento dos meios de transporte, a jurisprudência passou a ampliar esse decreto de 2012 também para outros acidentes com transportes públicos, que não o trem. Em 1912, se falou do trem porque era um meio de transporte que havia comum. Depois se desenvolveu os ônibus, as linhas rodoviárias, e em acidente rodoviário, a jurisprudência também passou a aplicar, por analogia,
aquele decreto de 1912, determinando também, em caso de acidente com outros meios de transportes públicos, também a possibilidade de indenização por dano exclusivamente moral, com base naquela expressão indenização conveniente. E também, com o desenvolvimento com o passar do tempo, se passou a admitir o dano moral quando houvesse um prejuízo material reflexo. Então, se alguém difamava um comerciante, alguém aqui é comerciante, mesmo que informal, alguém aqui vende vape, alguém aqui vende roupa, ninguém. Bom, então, vamos supor que, já que eu comecei com o Daniel mesmo, vou continuar com o Daniel, já que ele vai entrar com a ação contra mim de qualquer jeito. Então, Daniel vende vape, né? Vape, juice, cigarro eletrônico, aquelas coisas, né? E eu digo, aqui na sala de aula, vocês são clientes dele, que Daniel falsifica aqueles equipamentos, né? Então, eu causei um dano à imagem dele, um dano moral. Se fosse antes de 88, eu só poderia ser acionado para indenizar o reflexo patrimonial, ou seja, o prejuízo que ele teve com o meu ato ilícito, ainda que reflexo. Então, na verdade, não era dano moral. O que se indenizava era o prejuízo, e prejuízo é o quê? Dano material naquelas duas vertentes, danos emergentes e lucros cessantes. Outra coisa que a jurisprudência passou a admitir era a indenização pela morte de filho menor. Hoje em dia, desde 88, não tem dúvida. Se alguém mata um filho de alguém, a pessoa entra com ação de dano moral e é indenizada por um valor até alto, né? Mas como antes de 88 não existia a indenização por dano moral, e aquela dor do pai que perdia, do pai e da mãe, né? O pai não pode mais usar só um dos gêneros, nem pode falar em dois gêneros, o que é que eu digo aqui? Então, do pai e da mãe, né? Então, a dor que o pai e a mãe sentiam pela morte de um filho não poderia ser por si só indenizado, né? Então, o que é que a jurisprudência fez? Não, aí construiu, assim, uma construção aqui bem, parece maluca. Já que não pode ser indenizado só pela dor, vamos indenizar pela expectativa de que, se o filho crescesse, ficasse de maior, iria ajudar os pais, o pai e a mãe, na velhice. Então, com base nessa construção maluca, se passou a indenizar, sob o fundamento de reflexo patrimonial, a dor pela perda dos filhos, né? Foi a construção que a jurisprudência achou para dar falta de dispositivo legal, possibilitando a indenização pelo dano moral, que os pais não ficassem sem uma compensação financeira pela perda do filho. Certo? Foi uma construção. Aí veio a Constituição Federal de 1988. Aí acabou com a discussão. Diz o artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, ao tratar de dano moral, tá, expungiu qualquer dúvida sobre a possibilidade de indenização por dano moral. E o inciso 10 passou a dispor expressamente sobre indenização por dano exclusivamente moral. Então, independentemente de haver reflexo patrimonial, desde a Constituição de 1988, é possível a indenização por dano exclusivamente moral. A Constituição falou de 3: dano material, moral e a imagem, né? Na verdade, os danos são 2, material e moral. A imagem foi redundância só para reforçar que só dizer que Daniel Pessoa é feio, isso causa dano moral.
Então, para afastar qualquer dúvida sobre a possibilidade de indenização de dano somente à imagem, deixou claro. Mas imagem faz parte do direito da personalidade, está incluído em dano moral. Aí depois a jurisprudência botou mais um, que são os danos estéticos. Né? Mas, no fim e ao cabo, dano estético também é um tipo de dano moral. O STJ, antes mesmo, depois da Constituição de 88 e antes da vigência do Código de 2002, já tinha a súmula 7 sobre a possibilidade de cumulação de danos morais, materiais e estéticos resultantes do mesmo fato. Depois do Código de 2002, veio a súmula também 387. Então, não há mais qualquer dúvida sobre a possibilidade de reparação de dano moral. Certo? Então, recapitulando. Código Civil 16, não havia possibilidade de dano moral, exclusivamente de violação do direito à personalidade, exceto se houvesse lei específica. Havia previsão no Código Eleitoral, na lei de imprensa, na lei de direitos autorais e aquele decreto de 1912, que se tratando de linha férrea, é um tipo de transporte público. A partir de 88, não há mais dúvida que é possível esse tipo de indenização. E veio o Código de 2002, claro que também tratou no artigo 186 a usar a possibilidade de dano exclusivamente, ainda que exclusivamente moral. Diga, Daniel. Professor, quando o senhor falou do STJ, aí eu me lembrei. Quando eu assisto, às vezes, sobre o STJ, sempre quem fala muito é aquele ministro Napoleão Nunes Maia. Ele sempre fala muito sobre... Não sei se ele ainda é ministro. Não, aposentou. Aposentou, não foi? Em 2020. Ele sempre falava muito sobre os danos morais. Então, mais para que haja. Diga, Daniel Aguiar. Exatamente. Eu não posso ser caluniado. Tá? Então, falar nisso, o ilícito, né, eu disse no começo, pode ser penal, civil, que é o que estamos estudando direito civil, e pode ser também administrativo, que vocês vão estudar lá em direito administrativo, inclusive com a sua forma agravada, que é o ato de improbidade. Né? Então, são 3 tipos, alguns dizem que improbidade seria um quarto, mas na verdade é um ilícito administrativo. Tá? Então, são os 3 tipos de ilícito. E muitas vezes, o mesmo fato, o mesmo ato humano voluntário não, involuntário, porque não quer o efeito, ele pode constituir, mesmo fato, um ilícito penal, um ilícito civil e um ilícito administrativo. Tá? Lembra que eu disse, né? Ontologicamente, tudo é uma violação do direito que causa prejuízo a outra, à sociedade. Então, no mais das vezes, o mesmo ato constitui crime, constitui ilícito civil, que é o que estamos estudando, e ilícito administrativo. Por exemplo, eu aqui, durante a aula, chamo Daniel Pessoa de toupeira. Que tipo de ilícito é esse? Moral, né? Ilícito Não. moral. É ilícito civil, é ilícito penal ou é ilícito administrativo? Aí doeu, eu acho que é penal. Eu chamei Daniel de toupeira. É um ilícito civil, penal ou administrativo? Opa, Thalita, coisa boa estar aqui ainda, não foi para a monitoria ainda não? É os 3. Eu acredito que é civil. Os 3. Né? O que é que eu tinha dito ainda agora? Que não mais das vezes, o mesmo ato humano, ao violar direito e causar dano a outra, pode constituir os 3 tipos de ilícito. É ilícito penal. Né? Eu cometi
uma injúria contra Daniel. Injúria, difamação, está ali naquele, acho que é injúria. Né? Então, lá no direito penal tem o crime de injúria, né? Atentar contra a honra subjetiva de alguém. Então, cometi um crime. Cometi um ilícito civil também. Né? Eu ofendi a honra subjetiva, o direito geral de personalidade de Daniel. Então, cometi um ilícito civil. E cometi um ilícito administrativo, porque um professor, servidor público, regido pelo regime geral dos servidores públicos, dando aula na Universidade Federal, não pode agredir seus alunos. Então, eu posso ser demitido, tá? Pegue na palavra, se eu estar zero em algum de vocês, faça a representação lá ao reitor para eu perder meu emprego de professor. Tá? Então, o mesmo fato, inclusive em grande parte, em grande maioria das vezes, constitui mais de um tipo de natureza de ilícito. Civil, penal e administrativo. Aqui eu cometi, nesse exemplo, os três. Tá? Atingi a honra subjetiva de Daniel, cometi o crime de injúria, ele vai representar contra mim, vai ser, vou ser processado na própria Justiça Federal, onde eu trabalho há 30 anos. Tá? Então, por quê? Porque o crime foi praticado por um servidor público no exercício das suas funções. Então, servidor público federal é julgado por quem? Pela Justiça Federal. Ele vai me representar, eu vou, como eu tenho foro privilegiado, é horrível essa expressão foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Não tem privilégio nenhum. É muito melhor ser processado pelo juiz de primeiro grau do que pelo STJ. Então, sou processado pelo crime que eu cometi lá no STJ, né? Pelo crime que eu cometi aqui como servidor público no exercício das funções. Ele vai entrar com ação de indenização por ato ilícito, ilícito civil, e vai representar na reitoria para perder meu emprego de professor. Cometi 3 ilícitos aqui ao chamar Daniel de topeira. Diga, Daniel Aguiar. Você ficou chateado que eu fiz o trocadilho com o seu nome, Aguiar. Ah, sim, desculpa se eu cometi ato ilícito. Olha, somente o semestre passado eu julguei 3. Perdão, foi por assédio à aluna. Não, eu julguei 3 e os 3 perderam o emprego. Não. É comum. Tá? Infelizmente, há casos em que os professores realmente agem em sala de aula com preconceito. O racismo estrutural é uma realidade, às vezes até sem querer não. É isso que é o racismo estrutural, né? Você às vezes age sem querer, tá dentro da estrutura, tá dentro da cabeça da sociedade e você não digo sem querer, mas inadvertidamente você comete um ato de preconceito racial, de gênero, de posição social, né? Então, muitas vezes você sem querer você pratica ilícito dos 3 tipos. Se um professor, um dos casos que eu julguei faz uns 2 meses lá no tribunal, era um professor de química, né, de uma das universidades federais, que eu não vou dizer qual, o laboratório era muito pequeno e ele ficava roçando numa aluna. Né? A defesa dele era que o laboratório era muito pequeno. Então, ao passar, batia nela, ela que se constrangeu sem necessidade, e como ele já tinha reprovado no semestre anterior, teria sido uma retaliação dela. Né? O professor se defendeu dizendo que essa aluna já teria chantageado outros professores. Então, é um caso muito complicado. Né? Então, nesses casos, esse professor cometeu, em tese, né, que tipo de ilícito? Ilícito civil, porque constrangeu sexualmente a aluna, um ilícito penal e um ilícito administrativo que estava no exercício das funções. Tá? Agora, se a gente vier para exemplo prático, são milhares do nosso dia a dia.
e muitas vezes ficam impunes porque as pessoas não reclamam, não vão atrás, deixa por isso mesmo, a pessoa, não, aquela pessoa não agiu por mal. Né? Mas, no nosso dia a dia, às vezes, inadvertidamente, cometemos ilícitos. Né? Então, às vezes até, sem querer, você tá num grupo do WhatsApp, esculhamba com alguém. Né? Então, os crimes cibernéticos, ilícitos cibernéticos, são crimes também. São ilícitos dos 3 tipos: civil, penal e administrativo. Né? E, só lembrando que não existe conversa privada em grupo de WhatsApp. Tá? Não existe conversa privada. O menor que seja o grupo, alguém acaba vazando, acaba havendo alguma coisa. E falar em conversa privada, em grupo do WhatsApp e reunião por Zoom, então, não tem a confusão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? Viram ou não? Ana Raquel viu. Conta aí, Ana Raquel, o que é que você viu? Você viu tudo, não, né? Numa sessão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é um dos mais tradicionais do Brasil, os desembargadores são altamente conservadores. Né? Então, durante uma sessão do tribunal, apareceu numa das telinhas um homem no banheiro, sentado, fazendo o número 2, durante a sessão do tribunal. Né? Então, agora o Tribunal de Justiça lançou nota. Não era juiz, não era promotor, não era advogado. Foi uma das partes que pediu para acompanhar a sessão e, sem querer, ligou a câmera. Né? Então, causou um constrangimento ao próprio Tribunal de Justiça, que está investigando se ele fez aquilo de propósito. Se fosse em filme americano, seria desacato à corte. Né? Além disso, eu acabei ontem uma série muito interessante da Netflix. Em inglês é The Lincoln Lawyer, e traduziram para português O Poder e a Lei. Não tem nada a ver. Uma série bem interessante, com um advogado de Los Angeles, que... Bom, assistam. Não vou dar spoiler, não. Deixa eu começar a besteira, professor, e volto para a aula. A gente estava em que parte? Sim, falando que o mesmo ato pode ser ilícito civil, administrativo e penal. Mas vamos voltar aqui ao dano moral. Né? Primeiro, alguém perguntou se uma brincadeira pode constituir dano moral. Pode. Existem brincadeiras. Né? Então, e existem exemplos didáticos. Eu estou aqui chamando Daniel de topeira, mas claro que o Daniel não é topeira. Ele não vai se ofender, até que ele autorizou. Né? Então, mas eu poderia ter usado de ironia para indiretamente estar maculando a honra de Daniel. Né? Então, o ato tem de ser analisado caso a caso, as circunstâncias, as peculiaridades. Se eu fosse um professor que detestasse Daniel, né, que perseguisse, que só colocasse nota baixa, que não gostasse dele, todo mundo sabia que eu não gostava dele, e fico toda a aula dando indireta para ele, constrangendo, cometendo assédio, isso é ato ilícito. Mas se todo mundo sabe que eu gosto do Daniel, porque é um dos alunos mais participativos, toda a aula está com a câmera aberta, faz pergunta. Aliás, pergunta é o que mais pergunta aqui, né? Então, o Daniel é o perguntador. Então, o que mostra a curiosidade, demonstra o quê? Inteligência, vontade de aprender, vontade de buscar conhecimento. Então, todo mundo sabe que eu jamais chamaria Daniel de topeira de verdade. É o contrário. Eu estou fazendo uma brincadeira, uma ironia, ao contrário. Como ele é inteligente, ele não iria se ofender, eu estou usando como exemplo. Certo? Então, a brincadeira pode ser e pode não ser. Depende do caso concreto. Por isso que é muito difícil para o juiz julgar os casos de dano moral. Primeiro, porque a jurisprudência diz que o mero aborrecimento não constitui dano moral. O mero aborrecimento do dia a dia, ainda que cause prejuízo financeiro, não constitui dano moral. Diga, Guiar.
Aí dava. Aí dava. Esta semana, a imprensa está cheia de exemplos de autoridades públicas que cometeram ilícitos nas suas áreas de atuação. Tá? Não sei se vocês viram o Procurador-Geral da República, Aras. Eu vi, ali foi imoral, eu vi demais, foi imoral, armário. Subprocurador-Geral da República é o auge da carreira do Ministério Público Federal. Tá? O pessoal brinca que é uma carreira de cima para baixo. A pessoa começa na carreira como Procurador da República, que é um cargo importantíssimo, enche a boca. É Procurador da República inteira. Quando é promovido para atuar no TRF, né, aí vira Procurador Regional. Deixou de ser da República, passou a ser só regional. E quando é promovido para Brasília, passa a ser subprocurador, quando já era Procurador da República. Então se brinca muito com essas nomenclaturas da carreira. Ao contrário do juiz, que é juiz, desembargador e ministro. Né? Na cabeça do povo, não existe hierarquia, para a cabeça do povo, ministro é mais do que desembargador é mais do que juiz. E no Ministério Público, ao contrário. Na cabeça de qualquer pessoa, um subprocurador seria menos do que um procurador da República. Mas estou falando besteira. Hoje a aula está... Estou conversando besteira demais. Bom, então, na reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, só subprocuradores gerais da República, que é o topo da carreira, equivaleria a ministro do Supremo, tá? Eles atuam no Supremo, no STJ, no TSE, com fiscal da lei. Tá? Então, o Procurador-Geral da República disse que um subprocurador-geral não era digno de respeito. O subprocurador disse que quem não é digno de respeito é Vossa Excelência. E o Procurador-Geral se levantou para dar um tabefe no outro. Né? Então, isso cortaram o vídeo só na hora que o Procurador-Geral levantou e foi para agredir o outro. O procurador é que pediu a palavra também, mas ele não concedeu a palavra à mulher, não. A procuradora pediu a palavra, ele não concedeu. A corregedora partou a briga. Então, no dia a dia, se vê vários tipos de atitudes. Eu não estou dizendo que aquilo... Eu não posso nem falar se aquilo constitui ilícito civil, penal ou administrativo. Né? Estou dizendo que no dia a dia as pessoas praticam, mesmo sem querer, mesmo involuntariamente. Você, às vezes, no grupo do WhatsApp, diz, não, porque fulano é um idiota, fulano é isso ou aquilo. Tá? Então, isso constitui ato ilícito. Você está falando com o outro sobre uma terceira pessoa. Como eu disse, não existe grupo privado em WhatsApp. Então, no dia a dia, quem aqui atire a primeira pedra, quem esta semana que passou nunca falou mal de alguém num grupo social, ou no WhatsApp, ou por telefone, ou pessoalmente. Né? Alguém deve ter me xingado, aquele professor Rogério é o idiota, fica dando esse exemplo besta aqui na sala. Então, sempre que cometemos atos que abalam a honra, a moral, a imagem de outra pessoa. Né? Então, o juiz vai ter de decidir, no caso concreto, se aquilo que houve foi um mero aborrecimento, como diz a jurisprudência, expressão que é usada pela jurisprudência, mero aborrecimento, ou se foi um dano moral. Né? Quando chegou a Constituição de 88, que trouxe expressamente a previsão de existência do dano moral, as pessoas começaram a entrar com ação por tudo. Se você entrasse numa agência bancária e aquela porta giratória apitasse, eu passei vergonha. Todo mundo olhou, acharam que eu era ladrão, aí eu tive de voltar e passar de novo, aquilo era dano moral. Então começou, aí se pedia milhões de reais por conta daquilo. Então era uma novidade, e os juízes começaram a fixar indenizações exorbitantes por conta daquilo que depois a doutrina da jurisprudência foi acomodando. Você sair de uma loja, diga aí uma loja aí no shopping, tem Riachuelo ainda, Renner, e por acaso apitar, o segurança vem educadamente, pede que tá. Isso não chega a ser um dano moral indenizável. Né? Agora, se você passa a mesma cena, você vai saindo da loja, apita, chega 3 seguranças, lhe algema, lhe bota no chão, lhe derruba, lhe algema e começa a chamar de ladrão, aí sim, há um dano moral. Então, é muito difícil se fazer separar essa linha tênue, o que é dano moral e o que é mero aborrecimento. Isso
é uma das maiores dificuldades que nós temos como juízes. E todo juiz, qualquer que seja a esfera, julga dano moral. O juiz trabalhista julga o dano moral trabalhista, o eleitoral julga dano moral eleitoral, o juiz de direito julga a grande maioria dos danos morais na Justiça do Estado, e o juiz federal julga danos morais. Quando é que o juiz federal julga danos morais? Vocês já estudaram a competência da Justiça Federal lá em Direito Constitucional. Né? A Justiça Federal julga, não sei se é um ou dois. A Justiça Federal, as causas em que é parte ou interessada e os crimes cometidos contra a União, as empresas públicas, né, e as autarquias. Então, se quem cometeu dano moral foi um servidor público da UFPB, a causa contra a UFPB é na Justiça Federal. Se foi como é que chama? Carteiro, que estava entregando o SEDEX, chegou na portaria e esculhambou com alguém, que estava no exercício do emprego dele, então a ação contra os Correios de danos morais é na Justiça Federal. Então, todo juiz julga dano moral, todo juiz com competência civil, seja trabalhista, eleitoral, federal ou estadual, julga questões de dano moral. Por isso, a maior dificuldade é, primeiro, estabelecer se aquele ato é um ato ilícito ou se é um mero aborrecimento. E depois, o mais difícil, qual o valor da indenização? Vinícius, honra tem preço? Tem. Tem preço? Eu chamasse de verdade Daniel de topeira, você me condenaria enquanto você, como juiz? Se eu fiz de propósito, com intenção de achincalhar, de menosprezar, de ferir a sua dignidade e a sua honra subjetiva. Você, como juiz, eu em sala de aula, chamei Daniel de propósito, com dolo intenso, com vontade de diminuí-lo. Ele está bem pequenininho na cadeira e morto de vergonha. Tá? Qual seria o valor dessa indenização? Ele pediu 500 mil, né, professor? Você daria quanto? 500. E acatar o pedido dele. 500 reais? 500 mil. 500 mil? Foi o que ele pediu aí no chat. Oh, meu Deus, eu vou pagar isso como? Se eu não tenho dinheiro. 500 mil? Uma indenização dessa, se fosse de verdade, seria 3 mil, 4 mil reais, fixado pela jurisprudência. A dificuldade, a maior dificuldade do juiz não é nem decidir se existe dano moral, se é ilícito ou não, mas de fixar a indenização. Porque não existe parâmetro. Por quê? Porque a honra não tem preço. Não se pode quantificar a dor de alguém. Não se pode quantificar o sentimento, a dor, a tristeza, né, o sentimento de perda. Não tem como indenizar. Por isso que se diz que isso não se chama indenização. Se chama composição. Porque você não vai pagar pelo dano moral, porque dor não se paga. Você vai compensar. Ou seja, com dinheiro, você vai trazer outros prazeres, né, outras alegrias para tentar esquecer aquilo. Por isso que se chama composição e não indenização. Porque ninguém paga a dor. Né? Você... quem é que dirige mal? Aguiar, vamos supor. Né? Brincadeira, viu, Aguiar? Bem-vindo, Jefferson. Pode abrir a câmera. Está dirigindo ou não? Estava a guiar. Estava a guiar. Então, Jefferson, que está cometendo um tipo de infração. Que tipo de infração é essa que ele está cometendo? Civil, administrativa ou penal, a dirigir falando no celular assistindo aula? Que tipo de ilícito ele está cometendo? Primeiro, Jefferson está cometendo ilícito, sim ou não? Sim. Ele está dirigindo no celular da mão. Infração de trânsito.
É ilícito civil? Deixa eu só Por me enquanto, defender não. aqui. Não estava dirigindo com o celular na mão, estava só ouvindo a aula. Tá, vamos supor que você está dirigindo com o celular na mão. É o exemplo. Ele vai estar também com a ação de dano morais contra mim. Mais uma. Vou sair dessa aula aqui, estou lascado, com tanta ação de indenização. Então, Jefferson está dirigindo e falando, assistindo aula ao volante. Ele está cometendo ilícito civil, administrativo ou penal? Quem responde? Penal. Não, ele não matou ninguém ainda. Ele está cometendo um ilícito administrativo. Né? Qual a penalidade para ilícito administrativo? São as infrações administrativas que penalizam de acordo com a lei. Pode ser multa, cassação da carteira, apreensão do carro. Né? Para um servidor público que comete uma infração administrativa, se eu, na aula, chamei Daniel de topeira. Tá? Primeiro, advertência oral, advertência escrita, né? Suspensão e demissão. Então, as infrações administrativas, os ilícitos administrativos, são penalizados administrativamente. Não é nem com dinheiro, como no ilícito civil, nem com cadeia. E o cadeia é brincando, porque hoje em dia há outras formas alternativas de cumprimento de pena criminal. Né? Então, o ilícito penal, com penas, se é redundante, penas penais, penas criminais, né? O ilícito civil com dinheiro e o ilícito administrativo ou infração administrativa com aqueles tipos próprios de cada infração. Então, Jefferson está cometendo, neste momento, apenas uma infração administrativa, uma infração de trânsito que pode ser penalizada administrativamente. Perda da carteira, multa ou apreensão do carro. Aí vamos. Professor, Diga, Jefferson. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Quando o senhor estava dando o exemplo da pessoa que sai da loja e aquela máquina apita, certo? Aí o senhor disse que não tem como a pessoa acusar de danos morais, né? Não, eu disse que depende da circunstância. Ah, tá. Não, porque eu ia... Vem um vendedor educadamente, você poderia passar de novo, que apitou sem querer, desculpa, pessoal, tá? Não comentou. Mas se vem os 3 seguranças pulam em cima, né? Então, Aí sim. Tudo, até eu chamar Daniel de topeira, pode ser os 3 tipos de ilícito e pode ser nenhum. Né? Entendi. Então, depende... Mas aí, no caso, professor, está saindo eu da mesma loja, vamos pensar nessa situação, está saindo eu da mesma loja e está saindo Daniel Aguiar, certo? Já que é o exemplo de hoje, está saindo Daniel. Então, notoriamente, Daniel é um homem branco e eu sou um homem negro. E aí, na hora que os dois estão saindo, apita. E de uma coincidência, as pessoas optam em vir falar comigo quando, na verdade, era Daniel que estava roubando a loja. Né? Assim, por uma questão, obviamente, estritamente, como o senhor falou também, da questão do racismo, né? Estrutural. Eu posso, nessa configuração, Pode. eu posso... Pode. Se tiver demonstrado que houve ilícito civil, se houve abalo à honra subjetiva, se houve racismo, se houve homofobia, se houve... existe nordestinofobia, né? Estados do Sul que tem visível preconceito, né? Contra nordestino. Então, havendo preconceito, havendo abalo a direito de personalidade, há sim ato ilícito. Por isso que eu digo, depende estritamente do caso concreto. Né? Tem de avaliar o caso concreto primeiro para saber se há dano e depois o mais difícil é o valor da indenização. Quando, em 88, começou a haver indenizações milionárias. Houve um caso famoso no Maranhão em que um juiz de direito mandou arrombar o cofre do Banco do Brasil para tirar o dinheiro do Banco do Brasil para pagar uma indenização milionária para uma pessoa. Tanto estava errado o valor da indenização, quanto a execução mano-militar, porque a execução é com penhora de bens, e não com arrombamento do patrimônio dos outros e levar o dinheiro à força. Né? Então, é muito difícil, não há parâmetros para a fixação de indenização. Então, tanto que eu perguntei aqui
quanto é que valia a indenização, quanto seria o valor da composição, vamos insistir em composição para eliminar aquela ideia de indenização. Vinícius disse 500 mil reais. Né? Está desproporcional a tudo. Né? A jurisprudência pagaria 3, 4, no máximo 10 mil reais por esse tipo de dano moral. Então, primeiro, os juízes passaram a fixar indenizações altíssimas, que a Justiça do Trabalho hoje é que fixa as mais altas, né? Foi acomodando e hoje chegou a haver quase um pirangueirismo, né? Na fixação dos danos morais. Danos morais aviltantes que não compõem nada. Né? Então, há um tempo atrás, eu não era desembargador ainda, o nosso tribunal chegou a fixar o valor de 8 mil reais pela perda de uma perna de uma pessoa. Está certo que já faz quase 30 anos, mas 8 mil reais era absolutamente irrisório por aquele tipo de ato. Então, não existe parâmetro. Se alguém, Jefferson, está dirigindo o carro, cometendo infração administrativa e atropela alguém. Então, aquela infração que era só administrativa passou a ser civil e penal também. Ele atropelou Vinícius e Vinícius perdeu a perna. Certo? Então, ele cometeu ilícito penal. Qual foi o crime? Qual foi o crime aí na esfera penal? Perdeu a perna, né? E que crime é esse? Penal. Corporal. Muito bem, Aguiar. Então, cometeu lesão corporal. Infração de trânsito, ilícito penal, crime de lesão corporal e ilícito civil. Vinícius perdeu a perna. Vinícius prefere perder a perna ou o braço? No exemplo. O braço mesmo. O braço. Então, perdeu o braço. O braço direito que ele usa, vamos supor que ele fosse artista plástico, pintor e usasse o braço para pintar, né? Seus quadros, suas obras de arte. Né? Então, ele cometeu administrativo, criminal e civil. Civil. O dano que ele cometeu contra Vinícius foi material ou moral? O dano, lembra que para ter ato ilícito é preciso o dano, e dano, né, que usa o artigo do Código, e dano. Então, Jefferson cometeu contra Vinícius, dano material ou dano moral? Muito bem, Vinícius, both, ambos. Tá? Dano material. Né? Vinícius perdeu o braço direito, ficou sem poder trabalhar, sem ter aquele sustento que ele tinha antes, que era de pintor. Dano emergente. E lucro cessante, ele vai deixar de ganhar a vida daí por diante. E dano moral também. Dano à imagem. Lembra dos direitos da personalidade que estudaram? A integridade corporal é um dos tipos de direito da personalidade. O próprio súmula do STJ diz que é possível a indenização por dano estético. Né? Que é uma violação da integridade corporal, constitui lesão a direito de personalidade. Então, ele cometeu ilícito administrativo, ilícito penal, lesão corporal, ilícito civil, causando dano material e dano moral. Para indenizar o dano material é mais fácil, certo? Vinícius passou um mês no Hospital Nossa Senhora das Neves e a conta foi de 500 mil reais. E teve de comprar remédios, mais 200 mil e mais 100 mil de fisioterapia. Tá? Então, a conta do dano material é fácil. Se prova como? Os recibos. Vai lá, nota fiscal, recibo, diz, não, condeno, isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu Jefferson a pagamento de indenização de danos materiais no valor de 800 mil reais. Que está lá, tudo provadinho com documento. Dano material é fácil. Lucro cessante, ele prova que tinha já encomendas por mais 5 anos de quadros. Lucro cessante, está aqui a prova. Prova por qualquer um dos 4 meios de prova admitido em juízo. Né? Sempre repito isso. E os danos morais?
você como juiz, vamos agora cada um de vocês, é o juiz. O caso concreto está posto. Né? Jefferson agiu com culpa leve, ele não teve a intenção de atropelar Vinícius, ele assumiu uma responsabilidade ao dirigir em alta velocidade e falando ao celular. Aí não teve a intenção de causar a lesão corporal em Vinícius. Jefferson, você trabalha, Jefferson? Trabalha? Trabalho sim, professor. Ok. Jefferson ganha 20 mil reais por mês. E Vinícius ganhava, com as suas obras de arte, 5 mil por mês. Tá? Então, o caso concreto está todo dado. A intensidade da culpa de Jefferson, o dano material já composto, o dano moral, Vinícius, claro que é o dano, a dor, não só a dor física, mas imagino que a dor psíquica seja imensa, alguém perdeu um dos membros. Né? Então, qual? Não, pensão vitalícia, aí é dano material. Eu estou falando aqui somente de dano moral, compor a dor. Aqui não entra indenização de nada. É uma composição pela dor. O caso concreto está dado, as circunstâncias fáticas, o salário de Jefferson e quanto Vinícius ganhava. Né? Então, aí, por exemplo, se Vinícius fosse modelo, desfilasse roupas, fosse um Uber model, desfilasse na Semana de Moda de Milão, de Paris, na Semana do Manaíra Shopping, fosse no meu tempo chamava manequim, não era Jordão, hoje chama modelo. Falar manequim hoje ninguém sabe o que é. Então, a indenização pela perda do braço, é claro que ele, sem um braço, poderia desfilar, teria até um aspecto de inclusão social, de repercussão social. Mas ele desfilava e perdeu a parte dos seus clientes. Isso é dano material ou moral? Material. Vai lá por lucros cessantes. Lembrar que o que estamos tratando de dano moral é apenas a dor, a angústia, a tristeza, né, decorrente do ato ilícito. O fato está dado. Vamos lá. Jadilane, você condenaria Jefferson enquanto? A sentença é a seguinte: isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu Jefferson a pagar danos materiais provados nos autos no valor de 800 mil e danos morais que arbitro em 3 pontinhos. É aí que está a dificuldade do juiz, sem qualquer base legal, sem qualquer parâmetro, fixar uma indenização. O juiz arbitrará. Arbitrará é muito arbítrio. Né? Então, antes de Adlane responder quanto daria para esse dano morais, há alguns parâmetros que os juízes usam. Né? Professor. A intensidade da dor, a fortuna de quem paga e de quem recebe. Não adianta me condenar a pagar 10 milhões de reais, eu não tenho 10 milhões de reais para pagar. É muito mais efetivo me condenar a pagar 10 mil reais que eu tenho para pagar do que 10 milhões que eu não vou ter como pagar. Né? E a fortuna de quem recebe. Né? E isso aí vem também o lado do preconceito. Você cometer dano moral contra a pessoa pobre, ela vai ser indenizada menos do que cometer contra a pessoa rica. Né? Mas, por outro lado, a pessoa a dor não pode ser motivo de enriquecimento. Né? E nem uma indenização, uma composição pequena para alguém rico não vai adiantar, porque não vai nem fazer cócega no bolso dele. Então, esses parâmetros são dificílimos. Dificílimos. A jurisprudência do STJ tenta traçar alguns parâmetros, principalmente a partir da jurisprudência do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, juiz de carreira, sempre se dedicou a ensinar direito civil, chegou no STJ e tem tentado traçar algumas balizas mais ou menos objetivas. Né? Mas também é impossível. Cada caso é um caso. Então vamos lá. Jadilane, você condenaria aquela parte dos 3 pontinhos. Condenar Jefferson, danos materiais de 800 mil reais e danos morais que arbitro em. Aí vem o arbítrio. Diga aí, Jadilane. Sobre meramente minha opinião, né? Depois eu vou dizer
o valor. Eu acho que se o rapaz era um grande pintor, perdeu o braço, não tem dinheiro no mundo que pague. Aham. Não é verdade? Não tem dinheiro no mundo. Mas, dentro da lei, primeiramente eu ia estudar o caso direitinho, ia ver se o rapaz que atropelou o nosso amigo Vinícius e ele perdeu o braço, se tinha bom dinheiro para pagar, então eu ia estipular o máximo. Meretriz, Então, cada caso é Meretriz, um meu, caso. eu sou pobre, não tenho dinheiro para pagar, não. Como ele é pobre, eu Não vou tenho analisar não tenho um pau saber para dar quanto no é que ele gato. ganha. Viu, Jeff? Vou analisar, ver quanto é que você ganha por mês e aplicaria pelo menos Eu já disse, no tempo que eu dei 30% aquele do que você ganha. Ele, Você ô, ganha professor, eu 20 devo mil. dizer, o patrimônio 5 mil, dele, esse carro que ele aplicaria tá, uma multa de 4 mil. Apesar que Vinícius merecia um valor ilimitado, porque o braço dele jamais vai arranjar outro braço para pintar. Mas no caso, agora falando, era 800 mil que... concreto, eu dei todos os elementos. O patrimônio de Jefferson, esse carro que ele está andando, não Sim. tem casa própria e ganha 20 mil por mês. Eu 20 dei mil por os mês, eu elementos. aplicaria, honestamente, 50%. 10 mil para ele pagar a Vinícius. Mas Só? Vinícius merecia mais de 800 mil, porque o braço dele ninguém ia recuperar. Uhum. A metade do que ele ganhava, professor. 10 mil. Só 10 mil? Eu apoio. Seu Gerdelano para ministro, eu apoio. Não, mas entenda, mas ele não tem um patrimônio, como é que ele vai pagar? Pelo que o senhor diz aí, o cara Já não ia dar dano os moral 800 é um mil. valor único. Não é 10 Hein? mil por mês. Dano moral é um valor único. Não é 10 Qual o mil valor? por mês, não. Ele já ganha 20 mil por mês. E Sim. ele atropelou, Vinícius perdeu um braço e vai ganhar só 10 mil. Está pior do que a jurisprudência antiga no meu tribunal, que era 8 mil por Não, ano. não, o senhor não entendeu o que eu disse. Eu disse que aplicaria o máximo. Agora, no caso, como ele não tinha condições de pagar, aí eu estipularia 50% do que ele ganhava. Que é muito pouco, que não vai jamais repor o braço de Vinícius. Vinícius merecia os 800 mil. E se Daniel não tem o dinheiro para pagar os 800 mil, Jeff, como é que vai ser? Isso. Então, eu vou dar os 800 logo, pronto. Aguiar, daria É complicado, é complicado. É complicado porque... 24 mil reais. Tá. Presidente Thalita. Aí como juíza, Thalita. Não como presidente, como juíza. Ih, Thalita fugiu. Daniel Pessoa, agora é o juiz. Arbitraria Danos Morais em 3 pontinhos. 50. 50. Tá. Milena. Eu diria 50 também. 50. Thalita, 30. É para ver como é difícil. Não existe um... Eu dei todos os elementos do caso concreto e cada um dos juízes fixa uma coisa diferente. Tiago. O senhor deu quanto? No caso, qual foi o valor? Não sei. Ana Raquel. Professor, você me chamou, foi? Ou foi a Ana Raquel? Eu não escutei. Tiago, fixa em quanto? Professor, eu vou com o Daniel, 10% do anual. Tem que ser baseado em alguma coisa, não pode ser arbitrário. Aí eu acho que 24 também. Thalita deu 30 mil. Ana Raquel. Nessa, mil. a Ana Raquel tá julgando com mão de ferro, professor. 80 mil reais. Você Eu vou com o recorre. Daniel tá sendo mais justo. 10% a pessoa faz um empréstimo, divide até o resto da vida e paga. Mas 80 mil tá capeste. Você recorre para o Tribunal de Justiça. Quem mais está na sala? Por tudo com a câmera desligada. Gabriel. Gabriel está dormindo. Tô aqui, professor. Você fixaria em quanto esse Danos Morais? Pode repetir, professor? Fixaria em quanto esses Danos Morais? Cadê Daniel? Gabriel. Um minuto, professor. Minha mãe tá aqui. Acho que Gabriel não estava nem prestando atenção à aula. Diga aí. Tá igual meu filho que está ali dormindo ao invés de assistir a aula de administração. Está com a câmera ligada e roncando ali. Já fui 2 vezes.
Bom, então, esse exemplo vocês veem que é Luana, 80K. Quem mais? Professor, mas para regular isso, a senhora não acha que devia haver uma determinação, tipo 10% ganho anual dele, 20% patrimônio atual dele, alguma coisa relativa assim? Mas não tem como. Iris, você fixaria em quanto? Professor, eu acho que uns 60 mil, porque compensaria pelo menos um ano do trabalho de Vinícius, né? Porque passaria 12 meses. Dano moral não tem nada a ver com dano material. Não, é verdade. Mas assim, já que o salário de Jefferson era 20 mil, então pelo menos para compensar um ano do salário do outro. Isso. Mas tá falando dano Mas moral. como é que a pessoa vai saber o salário do outro? Não Isso, foi dano dito, no moral. caso. No Ele processo, falou. o juiz já quer trazer a prova. Antes de fixar, o juiz vai olhar o que tem no processo. Né? Para vocês terem uma ideia, como é difícil. Tiago, seria ideal se a lei pudesse tabelar. Já houve algumas legislações que tabelavam. Né? Mas alguns países tabelam, mas é difícil. Cada caso concreto é um caso diferente, tem que ver as circunstâncias do caso e imaginar o nível da dor. Você perder um filho, quanto é que vale a indenização? Nosso tribunal tem fixado em média 100 mil reais. Não tem preço, não. Perder um filho não tem preço, não. Nos acidentes de trânsito, é muito comum na Justiça Federal. Né? Você vai na estrada, tem um buraco, você vai na moto, cai e perde o filho que vinha no bagageiro. Né? Então, entra-se com a ação contra o DENIT, que é uma autarquia, na Justiça Federal. E por perda do filho, o tribunal, em média, tem fixado entre 80 e 100 mil reais, condenando o DENIT. Animal na pista. Você vai ali para Monteiro, é cheio de bode na estrada. E um bode causou um acidente, você perde seu filho. Tem fixado entre 80 e 100 mil. Aí diz, é contra o governo federal é rico. Né? É rico, mas responde por milhares de causas. Né? Então você tem de ver isso também. Numa ação contra a Caixa Econômica é rica, fixar em 10 milhões de reais. Não é porque a Caixa Econômica não responde somente àquele processo. Responde a milhares de processos. Então, tudo a coisa mais complicada que tem. E quando chega no tribunal, é que fica mais complicado. Né? Um mês mais ou menos, nós julgamos um processo interessante. Era um animal que estava na pista, a pessoa vinha de moto, tá? Mas era inabilitado e vinha sem capacete. Né? Bateu um jumento, caiu, estava sem capacete, bateu a cabeça e morreu. Eu entendia que havia, sim, o ilícito civil, que a responsabilidade foi da União. Por que da União quando é animal? Porque cabe à Polícia Rodoviária Federal, né, tirar os animais da pista. Né? Já o buraco cabe ao DENIT tapar. Tapar não quer dizer topeira tapado não, viu, Daniel? Não estou me referindo a nada não. Então, tapar o buraco. Né? Então, eu entendia que havia, sim, dano moral, e que o fato dele estar sem capacete contribuiu para a morte, mas não eximia a responsabilidade da União Federal. E fixava a indenização de 80 mil. Outro desembargador, somos 3 na turma, entendia que não havia ato ilícito porque a culpa foi exclusiva da vítima. Se a vítima não era habilitada, se estava sem capacete, se morreu pelo traumatismo craniano, a culpa era dela. Entendia que não havia ilícito. Então, eu entendia que havia ilícito e na segunda fase fixaram 80 mil. Outro desembargador entendia que não havia ilícito, portanto a indenização era zero. E um terceiro desembargador entendia que havia ilícito, mas fixava em 40 mil, pela metade do que eu fixava, porque a vítima também tinha concorrido para o acidente. Tá? Então, ficou essas 3 posições. Quem estava certo? Quem sabe? Direito, a riqueza do direito está nisso, né? Tá? A argumentação está tudo. Então, nesses casos, há uma técnica de julgamento que é chamado voto médio. E o voto médio aí ganhou, não lembro se era a viúva ou os filhos, ganharam a indenização pelo voto médio. Qual foi o voto médio? 0, 80 ou 40? Nesse caso, eu somava os 3 e dividia por 3.
que era o voto médio, O seria voto foi 40. 40, exatamente, 40 mais 80, 120, dividido por 3 dá 40. Porque o outro não era zero? Isso. Então, mas não é Seu Jardelano matemática. foi professor de matemática, professor. Se o outro tivesse fixado em 20, 80, 0 e 20, o voto médio seria 20. Não é matemática, é o voto que é médio. Certo? Então, então é difícil, tanto para o juiz de primeiro grau, quanto nos tribunais. Ele se recorre, sempre que tem dano moral, as duas partes recorrem. Um para pedir para aumentar e o outro para pedir para diminuir ou para zerar. Tá? Eita, meu Deus, essa aula é tão interessante que passou o tempo. Eu pretendia terminar tudo hoje, mas não estamos nem na metade da aula ainda. É bom que a aula está boa demais, fica para a próxima aula, a gente continua de novo nesse papo, porque para meu Daniel Pessoa, meu amigo, receber a indenização contra o senhor. Daqui para segunda-feira, Daniel Pessoa arranjou advogado para entrar com ação penal contra mim no STJ, denunciado por Aras, Procurador-Geral da República, já que eu tenho foro por prerrogativa de função no STJ, ação de indenização por ato ilícito, que vai ser contra o FPB e não contra mim, que eu agi como professor, vai ser na Justiça Federal, que vai pagar a universidade, não sou eu, e uma representação ao reitor para me demitir. Ou, no máximo, uma advertência ou suspensão. É um carro novo, ele botou, só me dando um carro novo, tá bom demais, é o que ele está dizendo. Tá. Então, daqui para segunda-feira, vocês vão fazer o seguinte, eu mandei para a Thalita um acórdão que eu julguei, e no final foi pelo voto médio também. Né? É um acordo muito interessante, tem a parte histórica, né, que era um líder histórico do Partido Comunista do Brasil, que ele foi perseguido e preso em todos os regimes políticos desde a Primeira República. Né? Então, um caso bem interessante. E vocês podem perceber que, sabe aquele negócio, digo o que eu digo, não, faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Né? Em 3 partes, eu desdigo o que eu digo na sala de aula. Por quê? Porque, como juiz, eu tenho de seguir a jurisprudência do STJ, né? E do Supremo. Então, há uma técnica chamada ressalvar o entendimento. Eu entendo que não há ilícitos imprescritíveis. Mas, como o Supremo STJ diz que os crimes, os ilícitos praticados durante o regime militar são imprescritíveis, então eu ressalvo meu entendimento doutrinário e sigo e condeno. Com relação ao dano moral sofrido pelo neto do cara. Eles nem conheciam o avô. Então, qual foi a dor que eles sentiram? Mas eu sigo a jurisprudência dizendo que há sim dor pela memória do avô. Né? Então, tem 3 partes que eu ressalvo meu entendimento e sigo a jurisprudência. Né? Então, mas não, o professor é de direita por dizer que prescreve crimes cometidos durante o regime militar. Não é questão de ser de direita nem de esquerda. Acho que crimes prescrevem qualquer que seja o regime de direita ou de esquerda. Se o homicídio prescreve, né, por que outros tipos de crime não prescreveriam? Por que outros tipos de ilícitos não prescreveriam nos prazos previstos em lei? Mas eu ressalvo meu entendimento e aplico a jurisprudência. Certo? Ou mesmo que começasse a contar a prescrição do fim do regime de exceção. Terminou o regime de exceção, voltou o regime a plena democracia, por que a parte não entrou com a ação? Então, eu entendo que corre-se a aula próxima, ponto 17, é prescrição e decadência. E vamos estudar isso. O fundamento da prescrição e decadência é a estabilização das relações sociais, né? A segurança jurídica, né? É o fundamento da prescrição. Então, eu quero que vocês, no final de semana, tomando uma cervejinha, né, depois da balada, deem uma olhada, né, nesse meu acórdão do caso do líder comunista. Certo? No final ficou o voto médio, porque eu fixava a indenização, acho que em 500, não estou lembrado, para falar uns 10 anos, acho que eu fixava em 500 mil e outro desembargador fixava em 1 milhão. Tá? Mas vocês dêem uma olhadinha no caso para a gente debater segunda-feira que vem. Fazer a chamada. Deixa eu ver. Não, estou bonzinho hoje, não vou fechar chamada não. Deixa para ver segunda-feira.
Senão não vai dar tempo de tomar nem um cafezinho e esticar as pernas antes de Civil 2. Tá? Bom final de semana. Até segunda-feira. Não Tchau, professor. Até Tchau, semana que vem. Valeu, professor. Sintos durante Até o final de segunda. semana. Tchau, professor. Vinícius, depois a gente conversa, viu? Tchau, professor. Pra acertar aí. Tá, Jó?